Boa noite, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Paz e bem. Hoje, dia 12 de junho, quarta-feira, e queremos ver o santo do dia. Hoje é São Leão III. Foi papa e é um santo romano de origem, muito pobre. Exerceu, quando jovem, o ofício de vestarius, ou seja, responsável pelas roupas e pelos objetos preciosos da Basílica de Latrão, em Roma. No mesmo dia da morte do Papa Adriano, 26 de dezembro de 795, o clero, contrariando abertamente a nobreza romana, nomeou-o Papa. Sua eleição provocou graves desordens em Roma, sobretudo entre os partidários do Papa que viam seus interesses ameaçados. Em 25 de abril de 799, enquanto se dirigia a cavalo de Latrão para São Lourenço, em Lutina, para presidir a uma procissão, Leão III foi atacado e ferido. Com dificuldade conseguiu fugir e abrigar-se na Basílica de São Pedro, de onde partiu para Paderborn, na Saxônia, para pedir ajuda a Carlos Magno. Este, que recebera do mesmo Papa, em sinal de respeito, as chaves da tumba de São Pedro e o estandarte da cidade de Roma, fez com que fosse acompanhado solenemente a Roma, em dezembro de 799, encarregando ao mesmo tempo uma comissão de investigar o seu comportamento e as acusações de adultério e de perjúrio dirigidas a ele pelos nobres. Em novembro de 800, Carlos Magno foi a Roma e convocou um sínodo para discutir os fatos ocorridos em 25 de abril. Em 23 de dezembro de 800, com uma declaração solene, lida em São Pedro, o Papa jurou não ter cometido os crimes imputados a ele. E 2 dias depois, durante as funções de Natal, Leão III coroou Carlos Magno imperador, e este, na qualidade de patrício dos romanos e por força de sua dignidade imperial, condenou os acusadores do pontífice à morte, acusação que foi retirada por intervenção do próprio Papa. A coroação imperial de Carlos Magno, por parte de Leão III, não teve precedentes e assinalou a retomada do Império Romano do Ocidente, chamado Renovatio Imperii, a renovação do Império. Foi vantajosa para a Igreja, que ligou os francos a si e libertou-se definitivamente dos bizantinos. E também foi vantajosa para o imperador, que conquistou uma extraordinária dignidade religioso-sacral além da política. Com a morte de Carlos Magno, em 814, Roma viu-se novamente conturbada pelas divergências entre algumas famílias de nobres e o Papa, que retomou as conjuras contra eles, agindo por iniciativa própria, sem nem sequer avisar o imperador Luís I o Piedoso. No campo doutrinal, o pontificado de Leão III foi marcado por diversas disputas teológicas, dentre as quais se destacam a questão do adocionismo, que foi definitivamente condenado em 799, e a questão do filioque. Em relação a esta última, Leão III distanciou-se das decisões de Carlos Magno, tomadas no Sínodo de Aachen, em 809, que impuseram o acréscimo do filioque na profissão de fé da missa. Foi levado a isso por considerações de caráter ecumênico que tendiam a salvaguardar a unidade com a Igreja Ortodoxa, contrária a tal. Para os ortodoxos, procede apenas do Pai, e para os católicos romanos, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Aí tem essa questão aí, né? E outra aqui, o que é esse adocionismo, né? O adocionismo, algumas vezes chamado de monarquianismo dinâmico, é uma visão teológica não trinitária do cristianismo primitivo que professa que Jesus nasceu humano, tornando-se posteriormente divino por ocasião do seu batismo, ponto em que foi adotado como filho de Deus. Aí é uma heresia para o ambiente católico, porque os católicos acreditam que Jesus é Deus desde que foi concebido, ou desde que foi gerado no ventre de Maria. E aí esse adocionismo dizia que Jesus só se tornou Deus a partir do seu batismo no Jordão, né? É outra divergência aí, que eram muito comuns ali no início do cristianismo. Então é isso, paz e bem.